Atos capítulo 12, verso 1 diz assim: porque por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhes mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém. Volte ao seu lugar, tome o seu assento, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nestes próximos minutos, compartilhar com esta igreja, à luz do texto que nós acabamos de ler, sobre os paradoxos da vida cristã. Eu gostaria que você guardasse bem esta palavra, porque esta palavra, embora seja simples no seu significado, muitas vezes passa desapercebida no conteúdo das nossas conversas, no conteúdo de nossos diálogos. Paradoxo. Quais são e que são paradoxos na vida de um cristão? Quando você abre um dicionário qualquer de língua portuguesa, a maioria desses dicionários vai conceituar esta palavra paradoxo, dizendo que ela significa literalmente algo que é contrária a qualquer tipo de expectativa humana. Quando eu uso esta palavra paradoxo, eu estou me referindo a alguma coisa que é contrária a uma expectativa humana. Um outro conceito bastante interessante que vai nos ajudar a entender bem onde esta palavra fala aos nossos corações nos dias de hoje, é que esta palavra paradoxo, ela significa ser contrária a uma opinião que é comum. Então, quando eu uso essa expressão paradoxo, eu estou falando de alguma coisa que é contrária à expectativa humana. E estou falando, naturalmente, de alguma coisa que é contrária à opinião comum. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, quando nós chegamos nas Escrituras Sagradas, a palavra paradoxo não significa uma contradição. Pelo contrário, quando nós falamos em paradoxos na vida cristã, nós estamos falando de verdades superiores que transcendem, que vão além da lógica humana ou da lógica natural. Olhando ainda para a importância desta palavra no contexto bíblico, nós observamos que o reino de Deus, ele nos apresenta diversas vezes alguns paradoxos. Quando nós olhamos com bastante atenção para a Bíblia Sagrada, nós observamos que por diversas vezes Deus inverte constantemente aquilo que é comum para os homens e apresenta os critérios divinos como superiores à razão e à lógica de toda a humanidade. Resumidamente, quando nós usamos essa expressão paradoxo, nós estamos falando, à luz da Bíblia Sagrada, que o que aparentemente parece uma perda no reino de Deus, ela se torna um ganho. Quando eu falo em paradoxo, à luz das Escrituras,
aquilo que parece aparentemente a morte se transforma, sob o poder de Deus, em vida. Quando eu falo em paradoxo, à luz da vida cristã, eu estou entendendo que aquilo que aparentemente parece uma fraqueza, ela se manifesta em força e também poder. E nós poderíamos, de uma maneira muito segura, no início desta reflexão, nos lembrar que a cruz de Cristo é, de fato, o maior paradoxo de toda a história. Porque a cruz de Cristo é o maior paradoxo de toda a história. Eu estou indo devagar para você não perder nenhuma riqueza do texto bíblico. Porque o instrumento de maior vergonha se tornou o símbolo da maior vitória. Enquanto o inferno celebrava aquilo que as forças espirituais da maldade consideravam como sendo uma derrota, os céus celebravam como sendo a grande, maior e mais significativa vitória. Era Cristo morrendo aos olhos da humanidade, mas era Cristo pisando na cabeça de Satanás, e por intermédio do seu sofrimento de morte, de vergonha, declarando a vitória que nos trouxe a esta casa na noite do dia de hoje. Quem está entendendo isso pode glorificar ao Senhor? O texto que eu acabei de ler, no capítulo de número 12 dos Atos dos Apóstolos, a partir do verso de número 1, nos apresenta um primeiro exemplo paradoxal na vida cristã. Venha devagar entendendo a riqueza do texto bíblico. No mesmo capítulo 12 que nós acabamos de ler, Tiago foi preso. No mesmo capítulo 12, nesta sequência de 10 versículos que eu li com você agora, Pedro também foi preso. Nós temos dois personagens descritos na mesma narrativa bíblica. Tiago foi preso, Pedro foi preso. Uma outra informação que é importante nós nos lembrarmos é que a igreja do Senhor, nos dias em que Tiago estava preso e nos dias em que Pedro esteve preso, orou pelos dois. Você leu comigo? Não é invenção da minha cabeça. Tiago está preso, Pedro está preso, e tem uma igreja orando pelos dois presos. Mas ainda nesses 10 primeiros versículos do capítulo de número 12, um paradoxo se apresenta de maneira imediata. O que é um paradoxo? Aquilo que transcende a lógica e o entendimento que é limitado ao ser humano. Nesse mesmo capítulo de número 12, Tiago foi morto. E no mesmo capítulo de número 12, Pedro foi alvo de um milagre, de uma ação e de uma intervenção de Deus. Vem devagar, mas entendendo o que a palavra está dizendo aqui. 2 homens de Deus presos, uma só igreja orando. Um foi morto, o outro foi solto. Ambos serviam ao Senhor. Ambos eram apóstolos. Ambos pertenciam ao círculo íntimo de Jesus. Ambos eram amados pela igreja, a ponto de o texto deixar bem claro que a igreja orava pelos dois. Entretanto, entra um paradoxo aqui. Deus permitiu que um fosse executado. Deus permitiu que um fosse morto. E esse mesmo Deus que permitiu que um fosse morto, decidiu que o outro não morreria e que o outro seria liberto da sua prisão. Vem comigo na palavra do Senhor. Na lógica humana, a pergunta inicial que nós fazemos ao capítulo de número 12 é a seguinte: se Deus podia salvar Pedro, por que ele não salvou Tiago? Eu não sei se quando você leu o capítulo 12 de Atos, em algum momento da sua vida, você observou esse paradoxo. Há um Deus que age, que intervém, que coloca as suas mãos
Mas para um, ele decidiu que ele morresse. E para o outro, ele decidiu que fosse liberto. Será que, a lógica humana pergunta, Deus tem filhos prediletos? Será que Deus ama mais alguém do que eu a mesmo? Será que alguma vez você já não chegou num culto como esse e perguntou: Senhor, eu vejo meu irmão ali tantas vezes alegre, com as mãos levantadas aos céus, agradecendo por uma vitória, contando um testemunho, e parece que nada acontece comigo. Paradoxos da vida cristã. Tiago estava preso, Pedro estava preso, a igreja orava pelos dois. Tiago não teve a mesma sequência de atos experimentadas pelo apóstolo Pedro. Foi executado de maneira cruel. Era uma oração, era uma fé, era uma união, era uma mesma igreja. Qual é a pergunta que a gente faz? Deus, por que o Senhor não livrou Tiago da morte? Daqui a pouco você vai dar glória a Deus, mas agora esse silêncio é importante. Quando nós olhamos para esta realidade da vida cristã, nós observamos que a diferença, sobretudo no capítulo 12 de Atos, ela não está no poder de Deus. A diferença nos é apresentada aqui no capítulo de número 12, exatamente nos propósitos que são diferentes da parte de Deus. Quem compreende os propósitos de Deus não se complica diante dos paradoxos. Está difícil para mim e está fácil para o meu irmão, não significa que Deus deu as costas para você, que é indiferente à sua dor. Existem propósitos que você não está conseguindo enxergar agora, mas que, se foram desenhados por Ele, daqui a pouco vão se concretizar na sua vida, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado para todo sempre. Quem está entendendo isso pode glorificar a este Deus? A diferença está no propósito. Pedro, dentro do propósito perfeito de Deus, deveria continuar vivo. Qual era a finalidade de Pedro continuar vivo? Deus tinha um propósito, que por intermédio da sua vida, o evangelho avançasse, sobretudo no meio dos judeus. E por que Deus permitiu Tiago morrer? Porque era propósito de Deus que Tiago, que também havia sido um pregador do evangelho, entrasse definitivamente na presença de Cristo. O que aparentemente foi um abandono de Deus, ao permitir a morte de Tiago, era o resultado da maior vitória que um servo de Deus pode obter. Venci todos os desafios dessa vida. Enquanto alguns choram, enquanto alguns acreditam que eu fui destruído, eu cheguei no propósito maior, que é estar na presença de Jesus. Querido irmão e irmã que entrou aqui esta noite, oh glórias a Deus, você não entrou nesse culto por obra do acaso, não entrou aqui porque não tinha outra coisa para fazer, não entrou aqui por força do hábito, não entrou aqui pela tradição, entrou aqui para se lembrar que o mesmo Deus que permite alguém morrer, o mesmo Deus que permite alguém ser executado, o mesmo Deus que permite alguém perder a sua vida, é o mesmo Deus que tem poder para abrir cadeias, para romper prisões, para quebrar correntes e te fazer viver. Em nome de Jesus, que a tua visão possa ser aberta que essa noite, e você possa compreender que nós adoramos, que nós celebramos, que nós glorificamos, que nós rendemos louvores a um Deus que tem o domínio pleno, que tem o domínio completo, que tem o domínio total da nossa história e da nossa trajetória. A igreja ora, a igreja tem fé, a igreja clama, mas é Deus quem está no controle. Aquilo que aparentemente era derrota para Tiago, era a coroação daquilo que todo ser humano almeja e espera e estabelece como alvo para a sua vida, que é chegar nas mansões celestiais. Aquilo que era propósito de Deus para a sua igreja, se cumpriu, sem explicação humana. Pedro sai andando, não pela porta de trás, não pelos fundos, porque o Deus que nós servimos,
Ele abre as portas da frente, para que não haja dúvida que Ele está no controle, que Ele está na direção e que Ele tem tudo sob o seu domínio. Oh, glórias ao nome do Senhor! Quando nós olhamos para a realidade dos paradoxos da vida cristã, nós encontramos ainda no Novo Testamento, em 2 Coríntios, eu não vou ler esse texto agora, no capítulo de número 12, versículo 7 até o versículo de número 10, o que nós chamamos do paradoxo da fraqueza. Quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, você observa que Paulo experimentou duas realidades muito ou completamente opostas. Lá no capítulo de número 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, você observa que Paulo recebeu ou viveu da parte de Deus uma experiência muito especial. O capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá no terceiro céu ele recebeu da parte de Deus revelações extraordinárias. Preste atenção como você tem feito até este momento da mensagem. Paulo teve uma experiência que talvez a maioria de nós aqui nunca terá na nossa existência. Eu não estou afirmando categoricamente que você não pode experimentar o que Paulo experimentou, mas possivelmente o que Paulo viu, grande parte de nós aqui não terá essa mesma experiência. Paulo está numa dimensão espiritual tão elevada que a Bíblia usa a expressão terceiro céu. Ele chega numa dimensão que os olhos humanos, o pensamento humano e o coração humano não conseguem chegar. Quando ele está vivendo uma intimidade tão forte, tão profunda, tão especial com Deus, a ponto de muitos seres humanos nunca terem experimentado, entra algo que é paradoxal na sua vida. O que é um paradoxo? É aquilo que muda a lógica dos homens. Parece, mas não é. Enquanto ele está vivendo a maior experiência com Deus, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, diz que ele recebeu da parte de Deus um espinho na sua carne. Pensa comigo. Seria semelhante a sua história daqui a alguns minutos, mais ou menos da seguinte forma: participei de um culto abençoado, maravilhoso, poderoso na congregação de Santa Inês. Deus falou comigo, Deus se revelou por intermédio da sua palavra. Acabou o culto, eu vou para casa. No meu caminho da igreja para casa acontece um acidente, acontece uma tragédia. O meu carro é destruído, um ente querido meu perde a sua vida. Entre aspas, o que alguns chamariam de desgraça total. Como pode alguém, num ambiente saturado pela presença de Deus, imediatamente depois experimentar uma aparente derrota? Isso é um paradoxo cristão. Aquilo que você imagina que é, aos olhos de Deus é completamente diferente. Quando Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, 8, 9 e 10, ele diz assim, ó: quando eu sinto que sou fraco, é exatamente agora que eu recebo força de Deus para viver. Eu morei na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por 4 anos. Eu conheci um pastor que dirigia uma de nossas congregações há mais de 10 anos. Pastor Fábio, homem de Deus, homem temente ao Senhor, homem que vivia em santidade. Numa madrugada de sexta para sábado, esse pastor passou 12 horas de joelhos na igreja orando. 12 horas clamando pela presença do Senhor. Quando o dia raiou, quando o sol começou a brilhar, ele despediu aqueles poucos irmãos que estavam na igreja, abraçou aqueles poucos irmãos que ali estavam orando com ele, fechou a igreja. O carro dele estava estacionado do outro lado da rua. Quando ele foi atravessar aquela rua, perto das 7 horas da manhã, vem um motorista, completamente embriagado, irmão Isaac, atropela aquele pastor, e aquele pastor morre instantaneamente. Pergunta para mim, onde está Deus, que permite que um homem temente a Ele, depois de viver um momento de intimidade com Ele,
perde a sua vida. Sabe o que o inferno diz para você? Não vale a pena ser crente. Não valeu a pena vir num domingo à noite para a igreja. Amanhã o seu despertador vai te chamar bem cedo. Você poderia estar descansando, você poderia estar deitado, você poderia estar relaxando, você poderia estar desfrutando da presença dos seus parentes, dos seus entes queridos. Perdeu tempo de vir para a igreja, porque Deus não está te livrando de nada. Isso é paradoxal. Enquanto aquele pastor está caído, morto, esperando a chegada do IML, chegam os seus filhos. Eu sou amigo dos seus filhos até os dias de hoje. Um dos filhos, obreiro da igreja, abraça pastor Manassés, o pai, caído, morto, sem vida, naquela avenida. Começa a chorar e faz a seguinte oração: Senhor, obrigado, porque ao longo de todos esses anos, o Senhor me deu um homem de Deus para eu chamá-lo de pai. O outro irmão que chega bem pertinho dele, diz para ele: por que você está agradecendo a Deus? Se Deus fosse tão bom, quem tinha morrido era o motorista e não o nosso pai. Quem está bêbado, quem foi irresponsável, quem foi imprudente, foi esse homem bêbado que tirou a alegria da nossa casa. Naquele momento, meu amigo abraça o seu irmão e diz assim: o papai acabou de chegar no lugar que ele sempre sonhou, no lugar que ele sempre almejou. Eu e você ainda não chegamos lá. Faz muitos anos que você não vinha à igreja. Falando para o irmão dele, pastor Eli, chorando, em lágrimas, ele diz para o irmão dele assim: ó, Deus tirou a vida do nosso pai, porque só assim você sairia de casa e viria à igreja. E você só não vai morrer. E hoje a decisão está na sua mão. Se você aproveitar esse momento, misericórdia, pode parecer desumano, alguém aproveitar o momento de uma tragédia na sua família, mas aquele irmão movido pelo Espírito olha para o seu irmão e diz assim: se você tomar uma decisão certa, dentro de pouco tempo, você encontra o papai, lá onde ele está. Aquele menino que há muitos anos não vinha da igreja, começou a chorar, entregou a sua vida a Jesus. E diante do corpo do seu pai morto ali naquela avenida, ele entrega o seu coração a Jesus, se rende a Jesus. Aquilo que parece aos olhos humanos, aos olhos de Deus é completamente diferente. Essa enfermidade, essa dor, isso que te faz chorar por dentro, que te faz dobrar os joelhos num quarto fechado, olhar para o céu e questionar se Deus está olhando para você. Na verdade Ele está falando, Ele está trabalhando, Ele está se movendo em direção a alguém que você nem imagina. O seu sofrimento em alguns momentos é a causa da salvação, do perdão, da transformação e do milagre dentro da sua própria casa. Quem entendeu isso pode adorar o Senhor. Paulo não está num lugar qualquer. Paulo está no terceiro céu. O que ele está vendo é tão especial que ele diz assim: ó, eu não tenho palavras, não existe no vocabulário dos homens alguma expressão que possa mostrar o que eu estou vendo. Enquanto ele está nadando na presença de Deus, vem Deus e permite que um espinho na carne se instale nele. Isso não é indiferença, isso não é abandono, isto é soberania divina. E quem entende a dimensão do propósito de Deus, nos dias mais difíceis da vida, nos dias de fraqueza, nos dias de cansaço, levanta a sua cabeça e entende: Ele está trabalhando em mim e por mim. E se Ele está trabalhando, alguma coisa boa vai acontecer ali na frente. Você entende isso e pode adorar o Senhor? Deus é especialista nesse tipo de paradoxo. Transformar fraqueza em força. No capítulo 7 de Juízes, Gideão experimenta esse paradoxo. Ele tem um exército sob o seu comando. Lá em Juízes, no capítulo 7, Deus chega para ele e diz assim: ó, tem muita gente, reduz essa gente, reduz esse contingente de 32 mil para 300.
32 mil menos 300 dá quanto? Você que é bom de matemática. 32 mil menos 300. Deus fala assim: pega 31.700 e manda embora. Fica só com 300. É paradoxal. Meu Deus, eu não tenho dinheiro, só tenho 10 reais. Pega os seus 10 reais, dá para alguém, pede para ele te dar R$1 de troco, e você vai comprar uma casa com os 10 reais. Paradoxal. Senhor, eu estou doente. Vai ficar mais doente ainda. Aí você diz: o que é isso? É na tua fraqueza que eu vou te levantar. E quando Deus nos levanta, Ele nos levanta para sermos testemunhas vivas do seu poder, que opera verdadeiramente na nossa vida. Quando nós vamos à palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo de número 20, Judá era militarmente inferior aos seus inimigos, mas enquanto eles marcharam em direção aos seus adversários, sem apontar as suas armas, mas adorando e cantando o nome do Senhor, algo paradoxal aconteceu ali. Quando você lê o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, a Bíblia diz que os inimigos de Judá, quando perceberam que eles não estavam armados, mas estavam cantando, começaram a ter medo daquela situação. E literalmente começaram a bater em retirada, porque acreditavam que seriam destruídos naquela hora. Enquanto você abre a sua boca para adorar o nome do Senhor, não existe nenhuma diferença entre nós aqui. Eu não sou mais importante que você por estar segurando este microfone. Os músicos não têm destaque na igreja porque têm domínio sobre a arte musical, porque no mundo espiritual, quando um lábio se abre para adorar o nome do Senhor, o inferno entra em confusão, porque isto é paradoxal. Nos momentos difíceis, o mundo espiritual da maldade espera murmuração, espera reclamação, espera um abandono da fé. Quando você vence a dor física e vem para a igreja e diz: Senhor, eu quero te adorar. Às vezes dói os nervos, às vezes dói os ossos, às vezes dói os músculos. Aí você levanta as duas mãos e diz: Senhor, eu não sou merecedor de ser alcançado pela tua graça e pela tua misericórdia. Você começou a entender o que é propósito de Deus sendo estabelecido na sua vida. Em nome de Jesus, quem crê no poder desta palavra, quem acredita no poder dessa palavra, eu sinto os céus abertos sobre nós hoje aqui. Eu sinto a brisa suave do Espírito Santo do Senhor que sopra sobre essa igreja nessa noite. É Deus nos lembrando: fica tranquilo, fica tranquilo. Aquilo que a sua mente não consegue entender não fugiu do meu controle. Eu estou no alto e a grande trono, tudo continua debaixo das minhas mãos. Sou eu quem dirijo, sou eu quem coordeno, sou eu quem lidero, sou eu quem toma a frente, sou eu quem protege, em nome de Jesus. Não deixa de acreditar nessa verdade. Aleluia. Há um terceiro paradoxo, de tantos paradoxos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. O primeiro é do entendimento do propósito divino. Tiago está preso e morre. Pedro também está preso, mas é liberto pelo poder de Deus. O segundo paradoxo está na vida do apóstolo Paulo. Alguém que está vivenciando uma experiência de mergulho na sua maior profundidade e recebe da parte de Deus um espinho na sua carne. Mas a Bíblia nos diz, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo de número 18, que um servo de Deus tem a capacidade paradoxal de olhar para aquilo que não é visível. Vamos entender rapidamente o que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui. Nós vivemos numa sociedade, numa cultura governada, sobretudo, por aquilo que eu posso ver, por aquilo que eu posso enxergar, por aquilo que é literalmente visível. Deus, e aqui entra um paradoxo, nos educa para que nós possamos enxergar aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. Em outras palavras, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nos mostra que
Homens e mulheres de Deus não vivem pelas aparências, mas eles vivem pelas promessas do Senhor na sua vida. Quer ver um exemplo clássico disso? Quando você abre a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, Davi está diante de um gigante. Davi está diante de um homem que é alto na sua estatura e que é forte na sua estrutura física. Saul, que é o rei de Israel, diferente de Davi, quando olhava para aquele homem, via um gigante, via um adversário que não poderia ser vencido. Olha o paradoxo: um garoto, um jovem, franzino, sem muita força, quando olhava para aquele gigante, não via um gigante. Isso é paradoxal. Ele olhava para aquela estrutura física gigante na sua frente, mas os seus olhos já mostravam aquele gigante caído no chão, sem a sua cabeça, completamente derrotado. Mas Davi enxergava, sobretudo, o nome do Senhor sendo glorificado naquela ação. Quer ver um outro exemplo? Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Noé, um dos heróis mencionados na galeria de Hebreus capítulo 11, construiu uma arca, sem nunca ter visto um dilúvio na sua vida. Quando ele começou a construir, não tinha nuvem no céu, só tinha sol escaldante. Mas quem entende que Deus está no controle, não importa o que os seus olhos humanos não enxerguem, ele tem a certeza que ali na frente Deus preparou algo especial para a sua vida. Em nome de Jesus, eu vim lembrar a congregação de Santa Inês na noite deste domingo, para você que está vivendo dias de temores, dias de ansiedade, dias de aflição da alma, tentando olhar com um binóculo. Meu Deus, eu não estou vendo saída, eu não estou vendo nenhuma possibilidade de desviar o caminho. Deus está dizendo para você: fica tranquilo, aquilo que os teus olhos não estão enxergando agora, eu já deixei preparado, já deixei desenhado, já deixei estruturado, já deixei ali, para que o meu nome seja glorificado através desse testemunho. Aleluia! Quando nós olhamos para a dura realidade dos paradoxos da vida cristã, nós chegamos em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 10, onde o texto diz que quando nós chegamos à conclusão que nós não temos nada, que nós não possuímos nada, é a partir desse momento que nós entenderemos que nós possuímos tudo em Cristo Jesus. Olha que interessante, Paulo, quando está escrevendo o capítulo 6 da sua segunda carta aos Coríntios, ele era um homem que não tinha, ou o que tinha era muito pouco, no que diz respeito a posses materiais. Ele não tinha muita coisa, não tinha patrimônio, não tinha estabilidade política. Frequentemente aparece no círculo daqueles que mais têm necessidade. No meio da aparente pobreza, no meio da aparente escassez, ele olha para o alto e ele diz assim: é nessa hora que eu sinto que eu sou o homem mais rico do mundo, porque eu possuo aquilo que o mundo não pode possuir. Olha que coisa interessante. Ele poderia estar reclamando, ele poderia se queixar, ele poderia olhar para o céu e fazer alguns questionamentos para Deus. Mas quando ele sente que o dinheiro acabou, que não tem mais recursos, ele começa a enxergar uma coisa que só os espirituais conseguem enxergar. Eu tenho que essa pessoa do lado aqui não consegue ter. Sabe quando alguém olha para você e diz assim: ó, fracassou, não chegou no objetivo. Eu triunfei, ele não conseguiu alcançar o que estava esperando. É nessa hora que você olha para dentro e você começa a enxergar que a maior riqueza corre aqui dentro, chamada salvação. Isto não tem preço, e se tivesse preço já foi pago lá na cruz do Calvário.
E é nesta hora que os servos de Deus se levantam, é nesta hora que os servos de Deus abrem os seus olhos, é nesta hora que eles começam a enxergar aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. E é nesta hora que Deus diz para você: pode faltar dinheiro, pode faltar estrutura financeira, pode faltar estrutura humana, mas é nessa hora que você encontra riqueza na presença de Cristo na sua vida. Oh, glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, verso 41, a Bíblia conta a história de uma viúva que era pobre. E quando ela pegou as suas 2 pequenas moedas e lançou como oferta, Jesus olha para ela e diz para os hipócritas que estão do seu lado: essa mulher é mais rica do que todos vocês, ela tem muito mais do que todos vocês. Os hipócritas criam na sua mente, no seu coração, a seguinte indignação: por quê? Se ela deu pouco, a questão não é pouco ou muito, ela deu tudo. Talvez você entrou aqui até constrangido. No momento de ofertar, você não tinha a quantidade que você gostaria de ofertar. Talvez você não se expressou corporealmente tanto. A gente tem uma ideia de que aquele que levanta a mão, aquele que grita, aquele que pula, aquele que corre, é mais santo do que os outros. Quietinho como você está, olhando com atenção não para mim, mas para a palavra de Deus. Deus olha dos altos céus: aquele ali vale mais do que aquele outro. Aquele que ninguém dava nada por ele, é o que eu vou realizar alguma coisa de especial na vida dele, porque só é rico quem tem o poder de Deus na sua vida. Eu conheci um garoto aqui no bairro do Pilarzinho, e eu tenho contado essa história, a Andréia tem acompanhado comigo, nós já tivemos em mais de 30 nações. E onde eu vou, pastor Fábio, eu me lembro do Pilarzinho. Um garoto de 8 anos, num domingo à noite como esse, no término de uma pregação, ele me chamou na escadaria do púlpito e disse: pastor, eu queria dar um testemunho do que Deus fez na minha vida hoje. 8 anos de idade. Eu falei: conta aí, meu filho. Ele disse: não tem um dia que eu saio da minha casa sem dobrar os meus joelhos e orar. A minha mãe me leva para a escola, eu estudo de tarde, depois do almoço. Mas antes de sair, 8 anos de idade, eu dobro os meus joelhos e digo assim: Senhor, não deixa eu chegar na escola e não acontecer nada de diferente. Usa a minha vida. Aí, pastor, 8 anos de idade. Cheguei lá essa semana, me disse ele. Um amigo que estava do meu lado teve uma convulsão. Caiu do meu lado. Deu uma correria ali na sala, todo mundo preocupado. A professora pediu para todos nós sairmos de lá de dentro. E chamaram o socorro. Eu acho que nesse caso é o SAMU que vem, pastor, o SAMU. Aí o garoto de 8 anos olha para a professora e diz assim: professora, me dá 1 minuto para eu fazer uma oração para o meu amigo. A professora diz: você não pode. Ninguém vai poder ficar dentro dessa sala. O SAMU já está vindo aí, eles já vão socorrer ele. E a gente precisa liberar. Sai daqui! Ele olhou e falou: estou pedindo 1 minuto para fazer uma oração para o meu amigo. Já tinha saído todo mundo, o SAMU não tinha chegado. A professora olha para um garoto de 8 anos de idade. Diz assim para ele: vai lá e faz isso bem rápido. Aí ele começou a sorrir. O que eu estou te contando aqui eu ouvi. Ninguém me contou, não li na internet e nem vi na rede social. Ele sorriu e disse assim: pastor, o meu Deus é tão bom que não precisou nem de 15 segundos. Quando eu estendi a minha mão e disse: eu repreendo esse espírito de morte, o meu amigo parou de ter a convulsão, se levantou do chão, se sentou na cadeira, abriu os olhos e perguntou o que estava acontecendo. Quase 1 minuto se passou, o SAMU chegou correndo. Onde está a criança que a gente precisa socorrer? Eu olhei para o socorrista, um garoto de 8 anos. Eu não estou te contando uma história dos Estados Unidos da América. Eu estou te contando de alguém que mora aqui bem pertinho de você. O garoto sorrindo olhou para o socorrista e disse: quem precisa ser socorrido aqui é você, porque aqui ninguém vai morrer. O socorrista olhou para ele e começou a chorar na frente de um garoto de 8 anos de idade. Começou a chorar, ficou de joelhos. O menininho com 8 anos de idade colocou a mão na cabeça daquele homem, começou a orar e aquele homem entregou a sua vida a Jesus. Começaram a ouvir um choro dentro da sala. Começou a vir professor, começou a vir um policial que estava ali, começaram a vir os funcionários da escola. Quando todos estavam na porta para tentar entender o que estava acontecendo, o menininho de 8 anos levanta um dos dedos aos céus e diz assim: ó,
Deus preparou Isaac. A convulsão do meu amigo não foi para matar ele, mas foi para socorrer todos vocês que estão aqui. Mais de 20 pessoas no bairro do Pilarzinho, há poucos anos atrás, aceitaram a Jesus porque tinha um menino que aparentemente não tinha nada, mas aos olhos de Deus ele carregava algo grande, que era a presença. Deus te trouxe dentro dessa congregação, dentro dessa igreja. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, se você sentisse o que eu estou sentindo da parte do Senhor hoje aqui, a sua vida é instrumento de Deus para este mundo paradoxal, que não consegue compreender, para transformar, para testemunhar as grandezas de um Deus que é grande, de um Deus que é poderoso e de um Deus que faz infinitamente mais em favor daqueles que confiam no seu nome. Em último lugar, nós vivemos o paradoxo da derrota. Nós servimos a um Deus que transforma perdas em vitórias. Você lembra de Gênesis capítulo 37? Gênesis capítulo de número 50, Gênesis nos fala que José foi vendido, foi traído pelos seus próprios irmãos. Olha que maldade! Os da casa, os que têm laços familiares e sanguíneos, se juntam, se reúnem, traem e vendem o seu irmão. Se essa tragédia não tivesse acontecido, José não teria chegado ao trono. Existem ventos que Deus permite soprar contra a sua vida, que são lançados ou permitidos serem lançados por Deus, não para te destruir. Aquilo que você não consegue entender agora como sendo uma derrota, é Deus te preparando para chegar em lugares que outros não conseguirão chegar. Os ventos que muitas vezes te fizeram murmurar e desacreditar no poder de Deus, é na verdade os céus dizendo: se não fosse por essa escola, você não receberia o que os céus prepararam para a sua vida. Daniel, no capítulo de número 6, na cova dos leões, no meio de leões famintos, não reclama. Aquilo que aparentemente era o seu fim, aquilo que aparentemente era a sua derrota, aquilo que aparentemente era a sua vergonha, foi o palco para a glorificação do nome de Deus. Eu encerro esta breve reflexão na palavra de Deus essa noite, te lembrando que paradoxos revelam que a lógica divina é diferente. Não é só diferente, mas é superior à lógica dos homens. É na fraqueza que Deus manifesta o seu poder, é no invisível que Deus sustenta a esperança, é no serviço que Ele revela a sua grandeza, é na humildade que Ele nos exalta, é na cruz que Ele manifesta a maior das vitórias, é na pobreza que Ele oferece riquezas eternas, é na aparente derrota que Ele concede vitória, e é na morte que Ele produz vida. Quem entendeu isso, se levante adorando e glorificando o nome do Senhor aqui essa noite. Aleluia. Com seus olhos fechados por alguns instantes. O que é um paradoxo? O que significa essa palavra aparentemente estranha? É aquilo que é contrário à expectativa dos homens. Os homens esperam por algo que na maioria das vezes é diferente daquilo que foi planejado por Deus. Enquanto você está com seus olhos fechados, não por força do hábito, mas para que você não se distraia com absolutamente nada aqui essa noite, eu gostaria que você, e eu vou fazer esse exercício junto com você. Você não é obrigado, não é obrigada, não é constrangido a nada aqui, mas eu vou fazer esse exercício junto com você. E eu quero trazer à minha mente, eu quero trazer à minha memória aquilo que é paradoxal. Nos dias que o vento sopra, e não pense você, porque eu estou em outra nação, que o vento não sopra. Às vezes ele sopra tão forte que dá vontade de sair correndo de lá e voltar para cá. Aí eu faço algumas perguntas para Deus: por que tudo isso, Senhor? O Senhor me trouxe para essa nação para me matar? O Senhor me trouxe para tão longe da minha casa para eu morrer? O meu coração acelera, às vezes eu quase fico desesperado.
Às vezes a aflição, a angústia toma conta da minha alma. Eu choro dentro do carro. Eu começo a gritar bem alto dentro do carro. E nos momentos que parece que tudo vai acabar, eu escuto a doce, suave voz do Espírito Santo dizendo assim: é só um tempo. É só um momento, Eliel. Acalma o teu coração. Tantos outros já passaram por aqui antes de você, venceram, superaram, souberam entender o tempo de Deus nas suas vidas. Aquieta a tua alma, porque Deus continua exatamente no mesmo lugar onde sempre esteve. Ele está no controle de tudo. Ele não te abandonou, Ele não é indiferente à sua dor. Deus não deu as costas para você, meu irmão. Enquanto você está com seus olhos fechados e se lembrando das lágrimas, daquilo que te fere por dentro, daquilo que corta o seu coração, eu quero te lembrar que as nossas maiores experiências com Ele acontecem justamente nos dias mais difíceis, mais sombrios, mais escuros, quando o mar se revolta e as ondas parecem que vão nos afogar e vão nos matar na beira da praia. Vem as mãos de um Deus Todo-Poderoso que se estendem na nossa direção, e quando a gente acha que não tem mais saída, a própria mão de Deus mergulha nas águas turbulentas, nos arranca de lá, nos tira de lá, nos dá a vitória e nos liberta. Aleluia. Existem ventos que são permitidos por Deus não para te destruir. Deus às vezes te permite colocar o pé na areia quente do deserto. Não é para te queimar, não é para te ver sofrer. É Deus dizendo: eu estou te ensinando. Você pode até não estar entendendo, seus olhos podem até não estar enxergando, mas eu já estou lá no ponto final dessa história. Oh, glórias ao nome do Senhor. Deus restaura aqui essa noite a esperança. Deus restaura hoje aqui à noite a sua fé. Deus renova hoje a sua estrutura espiritual. Oh glória, oh glória, oh glórias ao nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Meu pastor e nada faltará. Meu pastor e nada faltará. Seu amor quero fazer um desafio a alguém. Louvor, fica aí, não vai embora não. Eu já estou no limite do meu horário. Enquanto essa igreja está adorando ao Senhor, glorificando a Deus, eu vou fazer este convite uma única vez. Uma única vez. Porque é o Espírito quem convence, é Deus quem se revela, é Ele quem toca no seu coração. Eu gostaria de desafiar alguém aqui que ouviu esta palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é palavra de Deus para a sua vida. Eu gostaria de me dirigir a alguém aqui que está enfrentando o maior de todos os desafios, que é o desafio da sua condição espiritual. Deixa eu ser bem objetivo para nós orarmos em um minuto. Estou me dirigindo a alguém hoje aqui que está se sentindo fraco, que está se sentindo pobre. Eu estou me dirigindo a alguém aqui, sobretudo no mundo espiritual, que já perdeu a esperança, entrou nesse culto e ficou pensativo até agora. O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus deseja de mim? Estou me dirigindo a alguém
Para alguém aqui que tem pensado, parece que onde eu coloco a minha mão as coisas dão errado. Onde eu coloco a planta dos meus pés parece que tudo desanda. Parece que nada está dando certo. Eu estou olhando para alguém aqui que outrora já viveu em intimidade com Deus, já sentiu a alegria da presença do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Mas uma situação que não me interessa saber dos seus detalhes, isso é entre você e Deus. Você percebeu e tem a consciência que se desviou desse caminho, e por ter andado à margem do caminho está tendo dificuldade de enxergar aquilo que é projeto de Deus para a sua vida. Com muito temor diante do Senhor, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Hoje é a noite para você reestabelecer uma aliança com Deus. Esta é a noite que o Senhor está permitindo e está com os seus braços abertos, dizendo para você essa fraqueza, esse desânimo, este sentimento de derrota, sobretudo no mundo espiritual. Ele encontra o seu ponto final no culto deste domingo. Você tem a decisão, ou o poder da decisão, de sair daqui a poucos minutos por esta porta central, diferente da maneira que você chegou. Pela última vez eu vou pedir para essa igreja fechar os seus olhos e me ajudar clamando pelo sangue do Cordeiro, clamando pelo sangue de Jesus. Eu tenho menos de 1 minuto para orar. Em nome de Jesus eu estou lançando um desafio a alguém que tem essa coragem. Seria muito cômodo para mim chamar alguém aqui que está doente para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Muitas pessoas se posicionariam aqui. Seria muito cômodo para mim chamar alguém aqui que quer receber uma oração por vitória. Nós encheríamos a frente deste púlpito de pessoas. Mas eu não vim brincar de ser crente hoje aqui à noite. Eu não vim barganhar uma oferta financeira com essa igreja. Eu vim aqui, aleluia, com uma mensagem que não é minha. Não sou dono, não sou proprietário. É palavra de Deus te lembrando que este vento, este deserto, este momento difícil, é Deus te preparando para algo extraordinário. É Deus te preparando para chegar onde Ele mesmo decidiu que você vai chegar. É uma decisão difícil, mas é uma decisão que pode te levar à vitória. É uma decisão que aparentemente pode custar caro, mas é uma decisão que vai fazer você experimentar algo grande, algo extraordinário, algo glorioso da parte de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Igreja, levanta sua mão em direção a estes irmãos, irmãs, homens e mulheres que estão aqui. A lágrima deles revela a dor que os faz sangrar por dentro, enquanto olhares e dedos apontam: cadê o seu Deus? Onde está Deus? Será que valeu a pena todos esses anos que você abriu mão de prazeres, de alianças e de coisas dessa vida, mas chegaram aqui e entenderam que tem um Deus que vela por cada um deles? Com as suas mãos levantadas e estendidas para cá, nós vamos orar a Deus nesse momento. Deus poderoso e santo, aqui está a tua igreja viva. Eu estou diante do corpo vivo de Cristo nesta terra. Eu estou com as minhas mãos levantadas. Homens e mulheres santos estão com as suas mãos levantadas aqui essa noite. Meu Deus, olha para as lágrimas desse irmão, para as lágrimas dessa irmã. Olha, meu Deus, para o sofrimento do teu filho, para o sofrimento da tua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos pelo socorro que só o Senhor pode nos proporcionar na noite desse dia. Meu Deus, nos faz enxergar
coisas que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar. Renova a força dos teus filhos, restaura a esperança dos teus filhos, restabelece a estrutura espiritual dos teus filhos na noite deste domingo, e que nós possamos entender que os teus propósitos são bons, que os teus propósitos são perfeitos e que eles se cumprem na vida daqueles que te servem e que te amam. Meu Deus, não permita que os ventos fortes, não permita, meu Senhor, que as ondas gigantes possam sufocar, neutralizar e afogar aquilo que é projeto de Deus para as nossas vidas. E eu repreendo na autoridade da tua palavra, na autoridade do seu nome, todas as vozes do mundo espiritual da maldade que se levantam contra a vida desses homens e mulheres, dizendo coisas negativas, fazendo-os acreditar que a sua condição não vai mudar. Repreendo no poder do sangue do Cordeiro e declaro, não para o dia de amanhã, mas ainda para a noite desse dia, vitória sobre tudo espiritual, para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. É a nossa oração em nome de Jesus.